Graça e paz, meus irmãos. Espero que todos estejam bem, se protegendo, se cuidando. Eu quero cantar juntamente com os irmãos esse hino. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Estamos vivendo um momento tão difícil, tão delicado, mas sabemos que Deus cuida de nós. Deus cuida de você, irmão. Deus cuida de você, nosso amigo que vê essa transmissão ao vivo. E eu espero de coração que o Senhor te abençoe com este hino maravilhoso. Amém? Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Sentes a fé vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Algo maravilhoso de saber que temos o nosso Senhor como Salvador é saber, irmãos, que estamos seguros nas suas mãos. Então vamos cantar este hino, Que Segurança Sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em
teu grande amor. Me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. A redenção de Judá. Eu quero pensar com os irmãos hoje sobre esse conceito de redenção, um conceito tão esquisito, tão fora da nossa cultura. Nos dias de hoje, se alguém comete um crime, se alguém faz alguma coisa de errada, possivelmente essa pessoa será presa, ela sofre a consequência daquilo que ela fez, ela é punida. Mas ser punido é diferente de redimir algo. Por exemplo, se você rouba alguma coisa, possivelmente, se você for pego, você vai passar alguns anos na cadeia, você vai sofrer as consequências dos seus atos. Mas isso é diferente de se redimir, porque se redimir é reparar o erro. Então, se você roubou algo, você vai lá e devolve aquilo. Inclusive, a lei de Israel dizia que se você roubasse e for surpreendido, você teria que devolver aquilo que roubou e acrescentar algo. Então, a redenção, o redimir, estão ligados a reparar o erro. Eu fiz algo de errado, então eu vou lá e reparo. Evidentemente que existem situações que são impossíveis. Quando se mata alguém, não tem como ir lá e devolver a vida da pessoa. Mas existem situações em que isso é possível. Nós vamos pensar hoje um pouco sobre uma delas. Mas antes de eu chegar na redenção de Judá, eu primeiro preciso passar sobre a história de Jacó, o seu pai. Quem foi Jacó? Jacó era irmão de Esaú e filho de Isaac. Filho de Isaac e, agora deu um branco da mãe dele, Rebeca. Filho de Isaac e de Rebeca. E Jacó, ele sai fugido da casa dos seus pais, ele sai da casa dos seus pais porque o seu irmão ia matá-lo. Esaú ficou com muita raiva de Jacó quando Jacó roubou o seu direito de primogenitura. E Esaú começou a falar para todo mundo, olha, eu vou matar Jacó. Jacó não vai passar. Dessa semana ele não passa. E aí quando a sua mãe Raquel ficou sabendo disso, ela chama o seu marido Isaac, pai de Jacó, e fala, olha, eu não gostaria que Jacó casasse com uma das mulheres daqui. Eu prefiro que ela case com alguns dos meus parentes. E aí Isaac envia Jacó para os seus parentes, para os parentes da sua esposa, e a mãe de Jacó vira para ele e fala, meu filho, vai, que quando seu irmão se acalmar, quando essa situação se acalmar, eu mando trazer você de volta. Bom, o texto bíblico nos diz que se passam 20 anos e Rebeca não manda trazer Jacó de volta. Rebeca, ela percebe que seu irmão, ele guardou rancor e se ele puder, ele vai matar Jacó. E você pode ler como essa questão se desenrola no livro de Gênesis. Mas o que acontece? Quando Jacó ele vai para a casa do seu tio Labão, né, o irmão da sua mãe, ele começa a trabalhar para o seu tio e um dia seu tio vira para ele e fala assim, olha, você não vai trabalhar para mim de graça, o que você quer receber como pagamento? E aí Jacó, ele diz, eu quero receber a tua filha Raquel como pagamento. Labão tinha 2 filhas, Raquel, a mais nova, e Lia, a mais velha. E esta é uma informação muito importante para nós entendermos aquilo que eu quero dizer. Mas vamos lá. E aí Labão vira para Jacó e fala, não, tudo bem, é melhor dar minha filha a você, que é o meu parente, do que dar a outro. Mas vamos fazer o seguinte, minha filha é gata, minha filha é bonita, pessoa inteligente, bem educada, ela não vale pouco.
Você vai trabalhar 7 anos para mim, para você poder casar com Raquel. Feito? Feito. E diz o texto bíblico que o amor de Jacó por Raquel era tão grande que os 7 anos passaram como se fossem dias, né? Eu, às vezes, fico esperando algo 1, 2, 3 horas, já fico doido. Mas Jacó esperou 7 anos por Raquel e seu amor por Raquel era tão grande que passaram-se como se fossem dias. Muito bem. Passaram 7 anos, Jacó chega para Labão e fala: então, eu quero casar com Raquel, me dê ela como mulher. Labão: pois bem, vamos dar uma festa. E aí é dada uma festa de casamento muito bonita, e Jacó enche a cara, bebe muito. E na hora de Jacó ir para o quarto para consumar o seu casamento, o seu tio, malandramente, ao invés de dar Raquel para ele, dá Lia, a irmã mais velha e que, diz o texto bíblico, não era muito bonita. E aí Jacó consuma o seu casamento com Lia, e no dia seguinte, depois da bebedeira, ele acorda, olha para Lia, toma um susto, evidentemente. Como assim? Trabalhei 7 anos por Raquel, você me dá Lia? E aí ele questiona o seu tio, e o seu tio fala: veja bem, aqui na nossa terra não é costume casar primeiro a mais nova antes da mais velha. Mas vamos fazer o seguinte: termina a semana com a Lia, fique com ela. Depois de uma semana, eu te dou Raquel e você vai trabalhar para mim por mais 7 anos. Eu fico imaginando o que se passou na cabeça de Jacó. O texto bíblico não diz, mas ele aceita. Ele falou: tá bom, eu vou terminar a semana com Lia, você me dá Raquel e eu trabalho para você por mais 7 anos. O que vai acontecer nisso? Inicia-se uma família disfuncional. A poligamia, ao longo de toda a narrativa bíblica, ela tem uma crítica velada. A Bíblia critica a poligamia. Até porque Gênesis 2:24 diz: o homem abandonará pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então perceba que o texto de Gênesis 2:24 diz: unir-se-á à sua mulher, não às suas mulheres. Pois bem, inicia-se o casamento. Quando Lia casou com Jacó, quando Lia, eles consumaram o casamento, Labão deu para ela sua serva Zilpa. Guarde essa informação, porque ela é importante. E quando Raquel casa com Jacó, Labão lhe dá como serva Bila. O que vai acontecer nesse casamento? Vai acontecer uma disputa. Porque tanto Lia quanto Raquel, elas são estéreis. Mas diz o texto bíblico, em Gênesis, que vendo Deus que Lia era desprezada por Jacó, porque Jacó ele amava, na verdade, Raquel. Lia foi um engodo pelo qual ele passou. Vendo Deus que Lia era desprezada por Jacó, lhe abriu o ventre. Então Lia começa a dar filhos para Jacó. E aí quando Raquel vê que ela não consegue ter filhos, não consegue gerar filhos para Jacó, ela fala assim: não, tá aqui a minha serva Bila, tenha filhos com ela e através dela eu vou ser mãe. E aí o casamento que tinha 2 mulheres agora tem 3, porque Jacó passa a se relacionar com Bila e ter filhos com ela. Quando Lia vê que ela não está engravidando mais e ela teve vários filhos, ela dá para Jacó a sua serva Zilpa. Fala: não, então também vou fazer igual a minha irmã. Tá aqui a minha serva Zilpa e você vai ter filhos com ela. Passado um tempo, Raquel tem um filho, José, e por fim, Raquel tem um segundo filho com Jacó, chamado Benjamim, e Raquel, ela morre no parto de Benjamim. Nessa brincadeira toda de Jacó com suas 4 esposas, ele teve ao todo 13 filhos, 12 homens, e esses 12 foram divididos assim: 6 de Lia, 2 de Bila, 2 de Zilpa e 2 de Raquel. E uma filha com Lia, chamada Diná. Então, ao todo, Jacó teve 13 filhos.
2 com Raquel, 2 com Bila, 2 com Zilpa e 7 com Lia. Pois bem, na cultura daquela época, o primogênito, o primeiro filho, ele tinha um local de destaque. Porque na morte do pai, esse primogênito, ele herdaria, primeiramente, o dobro em relação aos seus irmãos, a lei deixava isso bem claro. Quando o pai morria e os seus bens fossem divididos entre os seus filhos, o primogênito ele herda o dobro e ele herda também a liderança da família. Nós estamos num contexto histórico tribal, né, onde as famílias elas vivem juntas por uma questão de segurança, enfim, e o primogênito ele herda essa liderança. O primogênito de Jacó era Rubens. Mas Rubens ele tem relação com Bila, que era uma das mulheres de seu pai. E por conta disso ele perde esse direito de primogenitura. Isso também vai ser explicado mais para frente, lá em 1 Crônicas. José, ele era o primogênito da esposa amada. Apesar de Jacó ter 13 filhos, apesar de Jacó ter 4 esposas, no seu coração, e isso fica muito claro no texto bíblico, ele considerava Raquel como esposa. E ele considerava, de fato, como seus filhos, José e Benjamim. José e Benjamim eram seus favoritos. O texto bíblico não dá nenhuma dúvida para isso. E José, como primogênito da sua esposa, da sua verdadeira esposa, daquela pela qual ele considerava como esposa, como José era o primogênito de Raquel, José lhe ganha um presente de seu pai. Um presente muito importante para a nossa história, para o que está acontecendo aqui, que é uma túnica colorida. É uma túnica colorida. Nessa época, a maioria das roupas ela tinha uma cor só. Então o indivíduo ele comprava um pano, ele comprava, enfim, um rolo, e a partir daquele rolo ele faria roupa para toda a família. E normalmente o indivíduo ele tinha uma peça de roupa, para desespero das mulheres. Ele tinha uma peça de roupa, ele usava, e quando ele gastava, ele adquiria outra. A túnica colorida era uma roupa de destaque, era uma roupa de festa, era uma roupa utilizada pela pessoa mais importante. Então, dentro dessa família que já começa disfuncional, nós temos um filho favorito. E o pai não tem problema nenhum em expor para toda a família. Gente, o José é meu filho favorito. Eu gosto mais de José. Tanto que, enquanto os irmãos de José, os filhos de Bila, de Zilpa, de Leia, eles cuidavam das ovelhas, eles cuidavam do gado, o trabalho de José era supervisionar. Ele ia lá, via se eles estavam trabalhando bem, se não estavam trabalhando bem, e aquilo que os seus irmãos faziam de errado, José levava para o seu pai. Como se não bastasse tudo isso, e você já deve imaginar que os irmãos de José o odiavam, e o texto bíblico nos diz que eles não conseguiam falar com José de forma amável, José ele tem 2 sonhos. José ele sonha primeiramente que várias estrelas estão se curvando perante ele, ele tem esse sonho, e depois ele sonha que o Sol e a Lua e 11 estrelas se curvam diante dele. Inclusive o seu pai o recrimina, fala, que é isso, meu filho? Quer dizer então que eu, sua mãe aqui e seus irmãos, nós vamos se curvar diante de você? Nós vamos te servir? Como assim? E aí chega no momento do nosso texto. Um dia, os irmãos de José, menos Benjamim, estão no campo, cuidando do gado, e cuidar do gado, cuidar das ovelhas não é uma tarefa fácil, porque é uma região desértica, então você tem que ir para local onde tem água, onde tem poço. José encontra os seus irmãos. Jacó havia mandado José supervisionar os seus irmãos. Vai lá, vê lá, seus irmãos estão demorando. Vai lá ver o que está acontecendo. E quando José está se aproximando, os seus irmãos percebem que é José,
Por quê? Porque ele usa uma túnica colorida, uma roupa de altíssima grife, de altíssima estirpe. E aí um vira para o outro e fala, lá vem o sonhador. Vamos matar? Ah, vamos. E aí eles pegam José, batem em José e jogam José em um poço possivelmente seco. E José fica lá dentro desesperado, José ele fica gritando e os irmãos estão lá conversando, estão rindo, e José está lá desesperado. E aí Judá, ele tem uma ideia. Ele vira para os seus irmãos e diz assim, e eu vou começar lendo Gênesis 37, a partir do versículo 25. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá, guarde esse nome, disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele. Afinal, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. O texto bíblico ele é muito rico de detalhes e nós precisamos prestar muita atenção em tudo que ele diz. Porque o texto bíblico diz que esses ismaelitas que vinham de Gileade, eles estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Eles não eram, em essência, mercadores de escravos. Mas ainda assim, Judá ele dá a ideia de vender o seu irmão por um preço, por uma ninharia, digamos assim, para essa caravana de ismaelitas. E eles aceitam. Ah, tá bom, vocês querem vender ele como escravo? Então a gente leva e a gente vai e leva ele para o Egito. Judá foi quem vendeu o seu irmão. Judá ele dá a ideia e os seus irmãos aceitam. Isso no capítulo 37, como eu acabei de ler. Eu não sei o que se passou exatamente no coração de Judá depois que ele fez isso. Porque vender alguém como escravo é um negócio muito sério. Um escravo, uma pessoa que cai em escravidão, que foi escravizada, ela se torna, em essência, um objeto. Ela se torna uma coisa. Você está coisificando uma pessoa. No capítulo 37, Judá deu essa ideia e vendeu o seu irmão. No capítulo 38, versículo 1, mais ou menos por essa época, nos diz o seguinte: por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. É muito interessante que do capítulo 37 de Gênesis até o final, nós temos uma ordem cronológica dos acontecimentos. O capítulo 38, ele é um parênteses, porque ele vai relatar a vida de Judá, ele vai relatar como que se dá a vida dele na casa desse homem, né, desse homem de Adulão chamado Ira, e vai dizer que Judá ele casa com uma mulher, ele vai ter 3 filhos com essa mulher, e esses 3 filhos vão chegar à fase adulta, à fase de se casar. Então se passam muitos anos na vida de Judá, enquanto ele está ali na terra de Adulão, na casa desse homem chamado Ira. Possivelmente, Judá ele fica com sua consciência pesada, ele se sente mal com o sofrimento do seu pai. Porque ao saber que José havia morrido, preste atenção comigo em como e quanto Jacó sofreu. Gênesis 37, 33. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho.
Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Os irmãos de José pegaram a túnica do seu filho, a túnica do seu irmão, despedaçaram um pouquinho, molharam o sangue nela e enviaram para o seu pai, dizendo: pai, essa é a túnica de José? E aí Jacó diz, ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele se recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Jacó, ele sofre muito com a morte de José, até porque na cabeça dele José havia morrido. E Judá, vendo isso, muito provavelmente ele se sente mal, ele se sente culpado, porque apesar de todos os seus irmãos terem participado dessa venda, exceto Benjamim e Rubens, que Rubens, na verdade, ele queria levar José de volta para o pai, mas ele não conseguiu, a ideia foi de Judá. E Judá sai de sua família e vai viver em outra família. Esta informação, ela é muito importante, porque nesta época, a segurança do indivíduo, ela estava ligada à sua família. Hoje nós temos um Estado. Se, por exemplo, você for sequestrado, aqueles que se derem falta disso, aqueles que olharem e falarem assim: caramba, cadê essa pessoa? Eu não estou vendo essa pessoa, será que essa pessoa foi sequestrada? O que elas vão fazer? Elas vão ligar para a polícia, falar: olha, fulano foi sequestrado, fulano foi sequestrado, pelo amor de Deus, tomem uma atitude. E a polícia, que é um órgão especializado nisso, ela vai te procurar. Ela vai saber onde você estava trabalhando, ela vai, enfim, fazer diligências para tentar te achar. Nessa época, não havia polícia, não havia Estado. Se você voltar algumas páginas no livro de Gênesis, o avô de Jacó, Abraão, certa vez ele fica sabendo que o seu sobrinho Ló foi sequestrado. E aí o que Abraão faz? Ele reúne todos os seus guerreiros, todos os seus servos, todos os seus escravos, e ele vai guerrear para poder trazer o seu sobrinho Ló de volta, e ele consegue. Então, nessa época, você sair do seio de sua família, você deixar os seus parentes de lado, é algo muito sério. Porque se acontecesse algo com Judá, certamente que Jacó e seus irmãos guerreariam para protegê-lo, para reavê-lo. Uma outra pessoa não. Judá, ele deixa o seu pai, muito provavelmente consumido pela culpa. E ele vai viver muitos anos na casa desse homem chamado Ira. E passam-se tantos anos que ele tem 3 filhos e esses filhos chegam à idade de casar, possivelmente em torno de 15, 20 anos. Enquanto Judá sai de sua família e vai viver dessa maneira, com esse homem, na casa desse homem chamado Ira, José é vendido para o Egito. Você provavelmente conhece a história. Ele vai para a casa de Potifar, fica lá algum tempo. A mulher de Potifar tenta ter relação com ele não aceita. Ele é preso, a mulher levanta uma calúnia contra ele é preso. Na prisão ele tem contato com o padeiro do rei e o copeiro do rei, que haviam sido enviados para lá. Os dois têm sonhos. José interpreta o sonho deles, enquanto o copeiro ele volta a servir ao faraó, o padeiro é morto. Os dois têm sonhos e José interpreta os sonhos deles. E aí José fala para o copeiro: olha, o dia que o faraó, peça para o faraó para eu ser libertado, porque eu estou aqui, eu não fiz nada de errado. Mas o copeiro se esquece de José. Depois que o copeiro é libertado, se passam ainda mais 2 anos. Tudo isso que eu estou falando foram vários anos, tá? Se passam 2 anos,
o faraó tem um sonho que ele não consegue entender, e aí o copeiro lembra de José, fala para o faraó, olha, tem um rapaz aí que ele sabe interpretar sonho. José é tirado da prisão, a barba dele é feita, o cabelo dele é cortado, ele é dado um banho, e ele se apresenta ao faraó. O faraó diz para ele os sonhos que ele teve, e José interpreta para o faraó, fala, olha faraó, o negócio é o seguinte, os 2 sonhos que o faraó teve, na verdade, são um só. Deus está dizendo que o Egito terá 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Então agora o faraó precisa pegar alguém, uma pessoa assim inteligente, para poder guardar comida nos 7 anos de fartura, para o Egito ter o que comer durante os 7 anos de fome. E aí o faraó pega o próprio José e fala assim, olha, quem que a gente vai pegar que é inteligente? Tem que ser ele interpretou o sonho. E coloca José como governador do Egito. Eu fico imaginando a cabeça de José. Um dia ele acorda como escravo, como preso, e no outro dia ele acorda como governador do Egito. E José, ele começa a servir, ele começa a trabalhar, começa a juntar comida nos celeiros, ele casa, ele tem 2 filhos, Efraim e Manassés. E aí, quando começam os 7 anos de fome, diz o texto bíblico, em Gênesis 41, 55, e eu até particularmente acho engraçado esse texto, porque Gênesis 41 diz o seguinte, quando todo o povo, quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. Então o povo está passando fome, está sofrendo, as pessoas vão lá e procuram o faraó. Faraó, dá comida pra gente. Clamou. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios, dirijam-se a José e façam o que ele disser. Perceba que nós temos um faraó, que é como se fosse um rei, mas quem manda de fato, quem governa de fato é José. Porque o povo pede comida ao faraó e o faraó diz, não, vai lá, procura José. E o que ele disser para fazer, faz. Eu assino embaixo, vai lá. Procura ele e ele vai nos auxiliar. Só que essa fome, ela não atingiu somente o Egito. Ela atinge toda aquela região. O Egito, Canaã, inclusive onde o pai de José e os seus irmãos viviam. Eu não sei se foi por causa da fome, o texto não é claro, mas nessa época Judá, com a mãe dos seus filhos e os seus filhos, já havia voltado a viver com Jacó. E Gênesis 42, versículo 1, nos diz o seguinte, quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, presta muita atenção, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Então olha como funciona esta família disfuncional. É até meio ilógico, né? Como que funciona algo que é disfuncional. Para Jacó, Benjamim era o seu filho favorito. José já havia morrido e Benjamim era o único que restava daquela que ele amava. Então ele chega para todos os seus outros 10 filhos e fala assim, olha, vão lá no Egito e tragam trigo. Ah, pai, e Benjamim não vai não? Não, Benjamim vai ficar. Estou com medo de acontecer alguma coisa com ele, então ele vai ficar. A atitude de Jacó diz mais ou menos o seguinte, problema é de vocês se acontecer alguma coisa com vocês. O que me importa mesmo é Benjamim. Deixa Benjamim aqui comigo. E quando os 10 filhos de Jacó, quando esses 10 irmãos de José chegam ao Egito, o que acontece? Tchan, 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 tchan. Tem gente aí que gosta muito de novela, de seriado, mas se você lê a Bíblia de forma séria, você vai ver que é emoção pura, do início ao fim. Pois bem, quando esses 10
jovens chegam ao Egito, eles dão de cara com José. Só que eles não reconhecem José. Por que eles não reconhecem? Bom, primeiro, porque eles estão há 15, 20 anos sem ver José. Segundo, que os egípcios, eles aparavam, eles cortavam, raspavam a sua barba, eles tinham a pele lisinha, né? Se você vê qualquer hieróglifo, qualquer imagem, você vai ver que os egípcios, via de regra, eles estão lisinhos, alguns tinham uma barba aqui, né? um cavanhaquezinho grande, mas normalmente é sempre lisinho. E enquanto que os judeus, né, os israelitas, né, nessa época só os filhos de Jacó, dentro de sua cultura eles tinham a barba grande. Então havia uma diferença. E eles, evidentemente, que eles nunca iam imaginar que José fosse governador do Egito. Pois bem, os 10 chegam ao Egito. E quem vende trigo para estrangeiro? É o José, é o governador do Egito. Quando José vê os seus 10 irmãos, a primeira coisa que ele faz é tratar mal os seus irmãos. E ele começa a falar com seus irmãos através de um intérprete, dizendo: vocês são espiões, vocês vieram aqui ver aonde que a terra, onde a defesa não é muito boa, e vocês vêm aqui e vocês querem guerrear contra a gente. E eles ficam desesperados. Não, nós 10 somos irmãos, filhos de um único homem. Um dos nossos irmãos já morreu, eles falam de José. E o mais novinho, caçolinha, ficou com o pai. E José, e eu fico imaginando o psicológico dele, né, tendo sido vendido pelos irmãos, tendo sido escravo, tudo, ele é cometido por emoções que ele prende os irmãos. Ele bota os irmãos na cadeia. Preste atenção comigo. Gênesis 42, a partir do versículo 15. José falando para os irmãos: vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou preso por 3 dias. José ele não esperava ver os seus irmãos. Ele é cometido de emoções, ele fica numa situação que ele discute com eles e coloca os 3 presos, coloca os 3 na cadeia. Aqueles irmãos que no passado o haviam vendido como escravo, agora José, que está numa situação de autoridade, que está numa situação de poder, os coloca preso nesse momento. Só que o que acontece? José, ele leva esses 3 dias para processar essas emoções e ele pensa direito, ele tem uma ideia. Ele: não, vou fazer o seguinte, eu vou liberar os 9, vou pegar esses 9, vou mandar eles de volta para levar comida, até porque o meu pai deve estar passando fome. Isso não está na Bíblia, é uma conjectura minha, mas ele faz isso. Ele liberta 9, manda de volta e fala assim para eles: ó, vocês só podem voltar aqui, esse irmão de vocês que vai ficar preso aqui só será liberto se quando vocês voltarem aqui para comprar mais comida, vocês trouxerem o mais novo, esse caçulinha. Gênesis 42, 24 nos diz: nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Então José ele não consegue conversar direito com seus irmãos. Ele conversa um pouco, a emoção vem, ele sai, como diz o texto bíblico, chora, lava o rosto, volta, enfim. José ele fez isso. Ele prendeu Simeão e mandou os 9 embora levar a comida. Só um parênteses. Simeão era coisa ruim. Simeão não era flor que se cheirasse, não. Se você ler o livro de Gênesis, antes desses capítulos, você vai ver que Simeão, junto com Levi, ele mata uma cidade. Uma cidade. Os homens daquela cidade, eles se circuncidaram,
para poder formar um povo. Com Jacó, o início da nação de Israel. E aí, quando eles estavam sofrendo dores, até porque cortar um pedaço do órgão sexual masculino, numa época que não tem antibiótico, que não tem cirurgia, não tem anestesia, não tem nada, né? A pessoa vai ficar de cama alguns dias até sarar. Simeão se junta com Levi e passa a cidade ao fio da espada. Então, eu não sei se foi por causa disso, mas José escolhe Simeão. Quando os 9 irmãos chegam a Jacó, Jacó pergunta, cadê Simeão? E aí eles contam a história. Olha, pai, nós fomos acusados de espiões e o governador lá do Egito disse que para nós voltarmos a ele, nós temos que levar Benjamim. E aí Jacó fica desesperado. Não, Benjamim daqui não sai, daqui ninguém tira, não quero saber, resolva aí de outra maneira. O tempo passa, eles comem todo o trigo, eles precisam comprar mais trigo, eles precisam levar Benjamim, eles conversam com Jacó, Jacó fica desesperado, né, porque é o seu filho favorito, Jacó ainda fala que é o seu único filho, e aí Judá reaparece na história. Judá, ele se compromete com a segurança de Benjamim. Em Gênesis 43, versículos 8 e 9, nos diz o seguinte: Então disse Judá a Israel, seu pai, a Jacó, deixe o jovem ir comigo, e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não trouxer de volta e não colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Judá ele se compromete pessoalmente com a segurança de Benjamim. E Jacó, sem saída, sem ter o que fazer, ele deixa. Tá bom, então leve, vai lá e compre mais trigo pra gente. Eu fico imaginando o coração deles, né? Aqueles 10 indo para o Egito comprar mais trigo. Benjamim, que na expressão que era o filho do papai, na expressão de hoje, era o filhinho da mamãe, era alguém que possivelmente nunca havia dormido no deserto, nunca havia viajando com os irmãos, esses irmãos que tinham vendido o irmão de pai e mãe de Benjamim, né? Enfim. E aí, esses 10 chegam ao Egito, muito provavelmente com o coração cheio de medo. Só que todo esse tempo, José, ele arquitetou um plano. Ele fez um ardil. Esses 10, quando chegam, a primeira coisa que acontece é Simeão ser liberto. Simeão é libertado. E aí José, ele manda dar um grande banquete para esses 10 irmãos que estão ali naquele momento, esses 11 irmãos, desculpa. Eles são colocados em ordem de idade e eles ficam sem entender, como é que eles sabem quem é o mais velho e quem é o mais novo? O prato de Benjamim é maior, Benjamim recebe mais comida e eles comem com José, eles bebem com José, eles dormem aquela noite com José, ali, lá no palácio, e no dia seguinte eles vão embora. Eles são mandados embora, levando muito trigo para a sua família. Só que José, ele chama um dos seus empregados e ele diz o seguinte, Gênesis 44, versículos 1 e 2. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa. Encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Ou seja, José está devolvendo o dinheiro pelo qual eles pagaram o trigo. Depois, coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, juntamente com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José.
Então José devolve o dinheiro deles e manda o empregado, o administrador da sua casa, pegar a taça dele de prata, a taça possivelmente mais valiosa, uma taça diferente, na boca da bagagem de Benjamim. E eles vão embora. Quando eles estão a certa distância, José chama o seu administrador e diz assim: olha, agora você vai reunir com os homens, vai correr atrás deles e vai dizer assim: por que vocês roubaram a taça do meu senhor? Por que vocês devolveram um mal com um bem? E aí o administrador, que era um homem sagaz, é um cara esperto, ele havia entendido aonde José queria chegar, corre atrás deles e os acusa. Esses irmãos ficam doidos. Falam assim, não, que isso, que negócio é esse? Ninguém aqui é ladrão, não. Ó, vamos fazer o seguinte. Quem for achado com a taça, você vai revistar a bagagem de todo mundo. Quem for achado com a taça vai ser morto, a gente mata. E todos nós aqui, todo o resto, nós seremos seus escravos. Tá bom assim para você? Porque eles tinham certeza que ninguém ali havia roubado a taça. E o administrador fala, de acordo, mas não precisa ser isso tudo não. Vamos fazer o seguinte, quem for achado com a taça vai ser meu escravo e o resto pode ir embora. E aí eles começam a revistar a bagagem de cada um, do mais velho ao mais novo. Quando chega na bagagem de Benjamim, que eles abrem e encontram a taça, todos eles ficam desesperados. Benjamim imediatamente é capturado e é levado de volta para José. E os outros 10, desesperados, voltam de volta ao palácio. Eu fico imaginando como foram esses minutos. Como que esses 10 irmãos se sentiram. Meu Deus, e agora? Sem Benjamim, papai morre. Porque veja bem, mesmo Jacó não sendo um pai amoroso para esses 10 filhos certamente que amavam seu pai, respeitavam seu pai, reverenciavam o seu pai. Tanto que quando José morre, diz o texto bíblico, todos os filhos e filhas de Jacó tentaram consolá-lo. Então todos esses 10 irmãos, eles amam o seu pai, apesar de não serem amados por ele como deveriam. E é público e notório, nós sabemos disso, que muitos pais e mães que são péssimos, que maltratam seus filhos, fazem mal aos seus filhos, ainda assim eles são amados por seus filhos. Jacó ele não tratava mal os outros filhos, mas não os amava certamente como amava José e Benjamim. Pois bem, neste momento nós chegamos no ápice da nossa história. Porque os outros 10 retornam para José e José os questiona, né? Fala assim, poxa, como assim vocês roubam a minha taça? Logo eu, um homem que sabe adivinhar, né? Enfim, José ele faz um showzinho. E aí Judá volta à cena. O Judá que vendeu o seu irmão para o Egito, que o vendeu como objeto. O Judá que muito provavelmente, né, ele não só vende o seu irmão, mas José ele é vendido nu, ele é vendido despido. Que é isso, pastor? Como assim? Lembra a história comigo? José ele é vendido para o Egito. O que Judá e seus irmãos enviam para o seu pai? A túnica de José. Ora, se eles enviam a túnica, que foi um presente do seu pai, né? Se eles enviam para o seu pai, isso quer dizer o quê? Que José estava sem a túnica. Então José possivelmente estava nu, ou seminu, não sei se ele tinha alguma outra vestimenta, mas sem a roupa principal, a túnica, o texto deixa claro que ele não estava. Então esse Judá, que vendeu o seu irmão, que considerou o seu irmão como objeto, que tirou dele a sua vestimenta mais importante, que sofreu muito por causa disso, ao ponto de abandonar toda a sua família, abandonar seu pai, seus irmãos, provavelmente a sua mãe Lia ainda estava viva. Esse Judá se coloca diante de José, que ele não sabe quem é, ele vê ali como governador do Egito, e ele diz palavras que me impactam profundamente
E eu gostaria que você prestasse extrema atenção nisso. Gênesis 44, a partir do versículo 18. Então Judá dirigiu-se a ele, José, dizendo: Por favor, meu senhor, permite-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio Faraó. Meu senhor perguntou a estes teus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. Então disseste a teus servos que trouxessem a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso fizesse, seu pai morreria. Todavia, disseste a teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos-lhes o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi e eu disse: com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. O Judá que vendeu José como escravo e fez o seu pai sofrer, ele se coloca como escravo para salvar Benjamim e ao seu pai. Você entendeu o que aconteceu aqui? José, ele faz todo esse ardil, né? Ele coloca essa taça de prata na bagagem de Benjamim e ele captura Benjamim. Quando todos os outros irmãos vêm, José vira e fala: olha, agora Benjamim vai ficar aqui, vai ser meu escravo e vocês podem ir embora. E aí Judá toma a palavra e fala assim: meu senhor, meu pai o ama muito. Meu pai é muito apegado a ele. Vamos fazer o seguinte: para o senhor não faz diferença quem vai ser escravo. Liberta o caçula. Liberta o mais jovem. Liberta aquele que meu pai ama. Deixa ele embora e eu fico como teu escravo. Eu fico aqui servindo ao Senhor. O Judá, que possivelmente vendeu o seu irmão nu, como eu falei agora há pouco, né? Parcial, integralmente, a gente não sabe, ele se coloca em uma posição possível de humilhação. Ele se coloca como objeto. Ele se coloca como uma coisa. Como um filho que já havia visto seu pai sofrer por um de seus irmãos, por ver José,
Ele se coloca na posição de alguém que não quer ver seu pai sofrer de novo. E ele se coloca como escravo no lugar de Benjamim. O Judá, do capítulo 44 de Gênesis, que acabamos de ler, ele é um Judá completamente diferente do Judá do capítulo 37, que deu a ideia de vender o seu irmão José. O Judá que nós estamos vendo aqui é alguém que se coloca como escravo para salvar o seu irmão e principalmente para salvar o seu pai. Como que a vida de Judá ela me edifica? A vida de Judá ela me mostra que mudar ela é possível. A vida de Judá ela me mostra que mudar é possível, que as coisas podem ser diferentes, que as situações podem ser diferentes, que um homem que vendeu o seu irmão como objeto, como escravo, para ser humilhado, este mesmo homem, anos depois, agora se coloca na mesma condição para poder salvar o seu irmão mais novo, para poder salvar o seu pai. Judá, neste momento, ele tipifica Jesus. Porque nesse momento que ele se coloca como escravo, como ele se coloca para vender, ele é o filho que dá a sua vida em prol de seu irmão por amor a seu pai. Judá, nesse momento, ele está tipificando Jesus, ele está sendo como um tipo de Jesus. Porque da mesma forma, em graus diferentes, evidentemente, da mesma forma que Jesus, ele dá a sua vida pelos seus irmãos, por todos nós, por amor ao Pai, Judá está dando a sua vida pelo seu irmão, por amor ao seu pai. É muito interessante que em Gênesis 49, no versículo 8, quando Jacó ele está para morrer, ele reúne todos os seus filhos e ele abençoa cada um. Naquele momento, Jacó, possivelmente inspirado por Deus, muito provavelmente, quando ele chega para Judá, ele diz o seguinte: Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, meu filho, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que um leite. Eu acredito, e aí essa é a minha opinião, como alguém que lê a Bíblia, como alguém que estuda, que a atitude de Judá de se vender, de querer trocar com seu irmão para poder salvar o seu pai, para poder abençoar o seu pai, para poder salvar o seu irmão, lhe deu o direito, ou lhe deu a bênção, lhe deu a graça de ser o antecessor, o antepassado de Jesus. Porque esta bênção que Jacó está conferindo a Judá, ela fala de Jesus. Porque ela nos diz que o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. A quem? A Jesus. E a ele, Jesus, as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas,
no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Judá, o miserável pecador que vendeu seu irmão José como escravo para o Egito, ele com a sua vida ele ganhou o privilégio de ter como descendente pela carne a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A sua vida nos mostra que é possível nós sermos como Jesus. Porque muito provavelmente, meu prezado amigo, minha prezada amiga, você que me ouve nesse momento, muito provavelmente nunca cometeu o vil pecado de vender alguém como escravo. Talvez você tenha cometido outros pecados, certamente você fez coisas que desagradaram a Deus, assim como eu também já fiz, mas muito provavelmente você não agiu como Judá ao vender o seu irmão. Pois bem, este vil miserável pecador se colocou em uma situação em que ele agiu como Jesus. E aí cabe a cada um de nós a seguinte pergunta: eu quero ser como Jesus? Eu quero agir como Jesus? O texto de João 3,16 ele é um dos textos mais famosos da história da humanidade. Ele é um dos textos bíblicos mais famosos, possivelmente o mais, talvez ali empatando com Salmos 23:1, porque João 3,16 nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas existe um outro texto que não é tão famoso, que não é o texto de João 3,16, mas é o texto de 1 João 3,16, que nos diz o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo, ele deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Judá deu a sua vida por seu irmão. Jesus, ele deu a sua vida por nós. E nós? Nós temos dado a nossa vida pelos nossos irmãos? Eu estou disposto a dar a minha vida pelos meus irmãos? Porque nos dias de hoje eu vejo que muitas pessoas procuram a Deus se perguntando: o que esse Deus ele pode me dar? Quando na verdade nós devemos nos perguntar: o que eu posso dar para o meu Deus? O que eu posso fazer com a minha vida? Que você e eu, neste momento, venhamos a decidir com todo o nosso coração a dar as nossas vidas para esse Deus. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Que nós venhamos, por amor a Deus, por amor ao sacrifício de Jesus, por amor àquele sangue que foi derramado naquela cruz, venhamos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe. Algo maravilhoso de saber que temos o nosso Senhor como Salvador é saber, irmãos, que estamos seguros nas suas mãos. Então vamos cantar este hino: que segurança sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus,
eu me submeti, e extasiado então me senti, anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor,